Seja muito bem-vindo ao Radiação Vai ao Cinema. Já é a terceira série que a gente faz aqui do Radiação Vai ao Cinema. Você está ganhando uma pipoquinha aí? Bom, né? É muito bom receber vocês. Para a gente começar a série Radiação Vai ao Cinema, a gente vai falar sobre a Barbie. É um filme que está sendo muito falado nos últimos dias, sobre o Oppenheimer, na semana que vem. Um filme muito importante. Se você não assistiu, acho que vale a pena assistir. Não é um filme para criança, assim como eu acho que a Barbie também não é. E também sobre o Top Gun Maverick. Serão 3 episódios para a gente entender como que, de alguma forma, essas histórias nos representam. Muito bom a gente está aqui. Eu esperava mais gente rosa, né, hoje, porque quando eu fui assistir Barbie, era um mar de rosa ao meu redor, assim. Eu tentei ficar mais próximo do que eu tinha para a gente estar junto aqui hoje, tá bom? Antes de eu começar, eu só queria abrir um pequeno parênteses dos picolés do Radiação Solidária. Talvez passe na sua cabeça assim, poxa, ficar dando picolé, não vou ajudar. Gente, chegará o dia que o Radiação Solidário vai organizar uma visita nossa, daqueles que quiserem ir até ali, a instituição Dom Bosco, ali na Gleba B, aqui em Campinas, perto do Parque Uziel, para conhecer essas crianças, sabe? Não é pela ação em si, porque realmente ela é uma ação pontual, 360 picolés, eles vão embora em 40 minutos, ouso dizer, ou menos. Mas são pequenas lembranças que marcam o coração e que pode marcar o coração dessas crianças numa situação tão difícil, vivendo em situações tão complicadas, e que essas pequenas ações que o Radiação tem feito ali podem, de alguma forma, marcar esses meninos e meninas para que, ali na frente, quando eles forem convidados para viverem a mesma experiência que muitos dos seus pais vivem, a mesma experiência que muitos dos seus amigos, um pouco mais velhos, já vivem, ali numa situação bem complicada, essas pequenas marcas podem conduzi-las a uma vida de gratidão. Tá bom? Então, se você ainda não ajudou, eu te desafio a pegar R$20 e jogar lá no Radiação Solidário, e a gente vai passar esse valor esse mês, tá bom? A gente vai ter mais do que 360 picolés. Aí, se o Solidário vai decidir guardar isso para a próxima etapa, é uma outra história. Mas eu conto com vocês para a gente passar a meta, dobrar a meta, e quando a gente dobrar a meta... Mas essa é outra história. Oi? R$20 é a meta individual. 360 picolés. Eu não sei quanto custa cada picolé, mas R$20 com certeza você deve estar pagando mais de um picolé. Senão seria um Häagen-Dazs. Né? Tá bom, vamos lá. Quem assistiu Barbie? Pouca gente. Você tem que ir lá assistir. Se você não assistir, tudo bem, não tem problema, que tem muito filme que a gente não assiste, mas esse filme eu acho que ele traz preocupações diversas. Eu já ouvi muitos cristãos falando sobre ele, criticando, alguns cristãos conseguindo perceber o que estava por trás do filme. Aliás, teve uma postagem recentemente de uma menina, se eu não me engano, ligada ao Dunamis, que assim eu falei, poxa vida, espero que ninguém ouça, porque é exatamente o que eu pensei do filme, porque ela acertou na veia a minha percepção desse filme. Mas é verdade, ele traz esses temas, ele fala sobre o patriarcado, ele fala sobre machismo, fala sobre feminismo, apresenta conceitos do feminismo, ele traz sim a questão do assédio muito presente, ele vai falar sobre esse padrão de beleza da Barbie, como ela lida com isso, e as outras Barbies vivendo naquele mundo da Barbie, e um processo de inversão de valores muito grandes, porque o filme, eu vou dar poucos spoilers, mas alguns eu vou dar, tá? O filme ele vai se dividir entre o mundo da Barbie e o mundo real. A Barbie ela não é uma pessoa, a Margot Robbie ela é no filme uma boneca e vive nesse mundo das bonecas, óbvio, são todas humanas, né? Representadas como humanas, mas eles vivem nesse mundo plástico, de bonecas de plástico, a Barbilândia. Ela tem até aquele pezinho erguido, é uma cena muito clássica do filme, né? E quando esse pezinho abaixa gera uma crise muito profunda existencial nela, porque a Barbie tem aquele pezinho
Barbiezinho. A Paula assistiu comigo e assim, ai, olha essa casinha, é igual a casinha da Barbie, olha isso, é igual o carrinho da Barbie. Então, assim, óbvio, natural, que para as meninas que brincaram com Barbie, as referências do filme pegam mais. Eu confesso que eu falava assim, não me pega essas referências, porque eu não tenho nenhuma ligação com isso, eu não tinha nem irmã pequena, alguma coisa assim, que estivesse brincando do lado com esse negócio. E a inversão de valores é que no mundo da Barbilândia, na Barbilândia, aqui as mulheres mandam, as mulheres são tudo no mundo da Barbie, né? Então a Barbie, como é que diz lá? A Barbie ela é feliz sozinha. O Ken, para ser feliz, ele precisa da Barbie. Então assim, os homens são, como dizer sem ofender? É um acessório, uma ameba ambulante, alguma coisa acéfala. Sem ofender, né? Estou tentando não ofender, estou tentando. O Ken é essa figura, o Ken que está retratado aí por esse ator, o Ryan Gosling, e tem outros Kens lá, porque todo mundo é Hi Barbie, Hi Barbie, Hi Barbie, Hi Ken, Hi Ken, Hi Ken, todo mundo lá chama Ken, chama Barbie. Essa inversão de valores, porque quando ela vai para o mundo real, ela encontra essa realidade do mundo dos homens. Os homens mandam na Mattel. Os diretores da Mattel, que é a criadora da Barbie, a empresa que produziu a Barbie ao longo desses 50 anos, são homens. O mundo dos homens, os homens são fortes, os homens mandam. Essa realidade machista, às vezes, que a gente convive. Esse mundo que os homens ganham mais e as mulheres ganham menos. Esse mundo em que a gente tem a mania de desrespeitar o que uma mulher está falando e fala por cima dela. Esse mundo em que a gente tenta dar explicações para a mulher como se ela fosse uma acéfala e que ela não entendesse das coisas. A gente sempre, essa inversão de valores, na verdade, esse retrato, para mim, só traz um conceito, que no mundo real é exatamente assim que talvez alguns de nós homens, ou a grande maioria de nós homens, vemos as mulheres. Como acessórios. Como se elas não pudessem dar conta da sua própria existência. Então, isso fica escancarado ali no filme. Óbvio que ele vai tratar de conceitos que geram algum tipo de preocupação, mas aqui não é o meu caso. Mas eu não vou me aprofundar nisso, eu não estou aqui para fazer uma crítica, para dizer que quem assistiu não deveria ter assistido, ou quem não assistiu não deve ir. Mas eu queria só me apegar na inversão de valores, porque se esse é um ponto presente no filme, se de alguma forma é uma crítica, e o feminismo tenta trabalhar nas suas melhores versões e nas suas piores versões, trabalhar um conceito melhor de igualdade entre homens e mulheres, eu queria dizer para você também, sem ofender, que isso é bíblico. Faz parte da sabedoria bíblica. Quando Deus cria a mulher, Ele diz assim, não é bom que o homem esteja só, eu vou fazer para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. 2 palavrinhas, auxílio e correspondência. Alguém que o ajude e que lhe seja idôneo. Quem acompanha a Radiação sabe que eu já disse isso algumas vezes. No grande plano de Deus, homem e mulher estão aqui, ó. É verdade, ao longo da história da humanidade, esse abismo abriu. Por vários motivos, que a gente não tem tempo aqui. Mas, nessa crítica, que alguns de nós nos ofendemos e temos preocupações com alguns aspectos do feminismo, e tudo bem, porque eu acho que, como qualquer ismo, seja ele qual ismo for, tem coisas boas que motivam esses movimentos e tem coisas ruins que motivam esses movimentos. Qualquer ismo, pega qualquer ismo e eu vou te dizer que tem coisa boa e tem coisa ruim. É bíblico a proposta de que homem e mulher foram feitos para viverem num mundo em que eles são correspondentes, complementares e que têm a mesma capacidade de agir. Aí você se apega naquela palavrinha, não, mas está ali, ó, ela vai só auxiliar a gente. Mas está errado. Se você entender o que significa auxílio para a Bíblia, sabe para quem ezer, que é a palavra hebraica para auxílio, é usada na Bíblia? Ezer. Para mulher, sabe qual é a outra pessoa que é usada a palavra ezer? Deus. Ezer Elohim. Deus é o meu auxílio. O que significa a expressão auxílio?
ajudar no sentido de que tem conhecimentos e capacidades que o outro não tem, e, portanto, ele oferece para a relação algo que o outro não oferece. Então, a ideia de auxílio não é uma ideia assim, eu até brinquei, eu acho que alguma vez que eu falei sobre esse assunto, eu falei isso na radiação, não é aquela ideia assim, eu estou aqui em cima consertando alguma coisa e está lá, me passa a chave, pega a chave de fenda, pega a Philips, pega aquela, e a pessoa fica lá embaixo só ajudando. Auxílio, do ponto de vista bíblico, a ideia de auxílio é alguém que tem conhecimentos e capacidades que consegue ver coisas que o outro não vê. E por isso é uma ajuda, uma colaboração plenamente necessária, porque o que um traz para o relacionamento, o outro não traz. Então, e essa relação é correspondente, é complementar. Se fosse para sermos pesados com o texto, e aqui eu sei que é a hora que eu acho que eu ganho a audiência feminina aqui desse lugar e perco a masculina, se fosse para a gente ser pesado com esse texto, já que o texto, o título de auxílio é usado para Deus e para a mulher, seria assim, ó, mulher, ela é o meu auxílio. E o homem? Mas não. Não exagere. Porque a proposta, a palavra correspondência justa, é um auxílio de alguém que traz coisas para o relacionamento que eu não trago e que me ajuda profundamente, então a gente se corresponde, a gente se complementa. Essa sempre foi a proposta bíblica. Então, assim, a inversão de valores, óbvio que ela não é uma resposta, um mundo, Barbilândia, dominado pelas mulheres, que leva o homem para esse lugar difícil, não é uma resposta, mas com certeza é um grito feminino em relação a um mundo em que os homens fizeram isso com as mulheres. Tá bom? Mas, querendo seguir em frente aqui, quem viu o filme sabe. O que move o filme é uma pergunta. O filme sai, o plot twist, como conversamos no Dipper aqui agora há pouco, o filme sai do mundo perfeito da Barbie. O mundo perfeito da Barbie que acorda linda, maravilhosa, entra no seu carro, vai se encontrar com as outras Barbies, tem a festa das Barbies, a noite da festa da Barbie na casa dos sonhos. Todo esse processo ele é desestabilizado a partir da seguinte pergunta que a Barbie faz para as outras Barbies: vocês já pensaram na morte? É dentro dessa pergunta ilógica que o filme vai ser construído, porque, na verdade, essa pergunta ela traz um conceito para dentro do mundo da Barbilândia que não deveria estar lá. Não sei se você consegue notar isso, quem assistiu, mas realmente, na Barbilândia, essa não é uma preocupação. Uma boneca bem cuidada não morre. Uma boneca bem cuidada, quem cuida bem de boneca aqui, talvez está com 30 anos, 40 anos, 50 anos, e tem aquela boneca quando tinha 6 anos, 5 anos, 4 anos. O meu irmão, mais próximo de mim, o Edmilson, ele tinha Forte Apache. E ele disse que escondia o Forte Apache para eu não pegar. Porque eu era uma criança travessa, ele já tinha 11, 12 anos quando eu nasci. Então ele protegeu o Forte Apache dele até os 18 anos, porque o sonho do Edmilson era levar o Forte Apache quando casasse. Mas um dia eu achei o Forte Apache. Não há uma pecinha desse Forte Apache hoje. Talvez é um dos traumas que esse meu irmão tem comigo, é que eu destruí esse sonho dele, porque essa pergunta não é uma pergunta do mundo da Barbie, essa é uma pergunta do mundo real. O que a Barbie passa a questionar é assim: e se tudo isso aqui acabar? Qual é a razão desse nosso mundo? Quem eu sou nesse mundo aqui? Como eu me... Por que isso está acontecendo? E aí ela começa a acordar mal-humorada, ela enfrenta as dores estéticas de uma mulher, ela começa o pé dela abaixa. Então, eu queria que você pensasse o filme a partir da perspectiva de que a pergunta ou a resposta que a Barbie tem para todas as mulheres e para os homens e para todas as pessoas que foram assistir esse filme, independente de identidade de gênero, com todas as possibilidades que a gente tem, essa pergunta-chave ela é reinterpretada nesse filme. Ou melhor, essa afirmação-chave da boneca
Porque a boneca Barbie, eu não sabia, você deve ter, quem se interessou pelo assunto deve ter descoberto, bonecas até então eram baby dolls, né? Bonecas que as meninas brincavam de cuidar de bebê, de dar de mamar, de trocar fralda, de botar chupetinha, até que uma mulher pensa numa boneca que fosse adulta. Em vez da mulher ser treinada para cuidar de filhos, ela pudesse ter ali um espelho, uma visualização do que ela pudesse ser. E a frase-chave da boneca Barbie é: você pode ser o que você quiser. Então parece que a Barbie, existem 180 versões da Barbie, 180 bonecas, a aeromoça, advogada, diretora de empresa, e por aí vai. A ideia do você pode ser o que quiser, diante da pergunta, vocês já pensaram na morte, ela ganha um novo sentido no filme. E ela não está explícita no filme, mas eu queria que você entendesse que o que a Barbie está perguntando ao longo de todo o filme, e é o que a gente vai perguntar hoje aqui, é: se eu posso ser o que eu quiser, o que eu realmente quero ser? Não há como negar que no mundo contemporâneo em que vivemos, a gente pode não gostar. Presta atenção no que eu vou te dizer. Eu posso não gostar da frase. Eu posso ter críticas à frase. Você pode ser o que você quiser, porque essa frase é muito ampla. Ser o que quiser significa que eu posso ser o que eu quiser. Essa frase é ampla demais. Você pode não concordar com ela, ter suas restrições, suas críticas, achar que os seus filhos talvez não deveriam ser expostos a esse conceito, e eu não vou discordar de você, porque eu acho que existem limites diversos, mas é uma frase que no nosso tempo faz sentido. Nós vivemos numa sociedade em que as pessoas podem ser o que quiser. Basta com que elas escolham. E ai daqueles que digam que ela não pode escolher. Você pode discordar disso, mas essa é a realidade do tempo que a gente está vivendo. Você pode gritar contra isso, mas o tempo em que vivemos, a nossa geração, os nossos filhos, os adolescentes, as crianças, elas estão crescendo em um mundo em que está sendo dito para elas, e elas assumiram isso como verdade. Você pode ser o que você quiser. E nesse aspecto eu acho o filme, ele tem um negócio muito interessante, porque a Barbie vai o filme inteiro: já que eu posso ser o que eu quiser, o que realmente eu quero ser? O que realmente eu quero ser é o que move esse filme, a partir da pergunta se vocês já pensaram no fim da existência, na morte. Eu quero trazer esse texto que ele vai nos ajudar para conduzir aqui a conversa com a Barbie. É um personagem da Bíblia, Moisés. Ele está há mais ou menos 1.500 anos antes de Cristo. E ele tem um encontro com Deus. Ele viveu no Egito, criado pela rainha do Egito, pela princesa do Egito. As crianças hebreias dos hebreus estavam crescendo muito, muita gente nascendo entre os hebreus, um povo ficando muito grande. E a política de Estado decidiu assim: se nós deixarmos essas crianças crescerem, elas um dia vão destruir a nossa nação, eles vão ser maiores que nós. Enquanto os egípcios têm 2, 3 filhos, os hebreus têm 8, 9 filhos. Isso, a conta não vai fechar ali na frente. Então há uma política de Estado para matar os meninos até 2 anos de idade. Isso já aconteceu diversas vezes na história da humanidade. Matar as crianças para proteger a geração futura. E aí, esse menino Moisés é lançado num rio. Então, se você não sabe, você vai descobrir hoje, aquele bebê conforto, por vezes, é chamado de Moisés. Pegou Moisés? Porque o Moisés foi lançado numa cestinha, criança, no rio Nilo. Uma princesa o encontrou, cuidou do menino, decidiu criar o menino. Sabia que o menino era hebreu, mas se apaixonou pela criança, cuidou da criança, deixou com que a mãe, Joquebede, o alimentasse. E esse menino, ele cresce no palácio do Egito, é um príncipe do Egito, ele está na linhagem dos faraós. E, num dado momento, ele entra em crise de identidade, como a Barbie entrou: quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, e se esse lugar não for o meu lugar. E, nesse momento, ele entra em crise entre ser um egípcio e ser um hebreu, e, num dado momento, ele vê um soldado egípcio maltratando um escravo hebreu, e ele intervém
e na proteção dessa briga, afastando o soldado, batendo no soldado, ele mata esse soldado. E ao matar esse soldado, ele passa a ser... todo mundo olha Moisés de forma diferente e ele precisa fugir do Egito porque, como ele está defendendo os escravos e não os egípcios, se ele é um egípcio. Moisés foge e ele, perto dos seus 40 anos, ele vai viver no deserto de Midian. Lá, de um príncipe no palácio de Faraó, ele se torna um pastor de ovelhas. Como pastor de ovelhas, ele se casa, tem seus filhos, e um belo dia que ele está recolhendo o seu rebanho, voltando para casa, perto de uma montanha, perto do Monte Sinai, ele olha para um arbusto que queima. E Moisés, treinado na ciência egípcia, ele fica curioso, porque aquele arbusto queima, 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 e o fogo não apaga. Queima, 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 e o fogo não apaga. Ele se aproxima desse fogo, se aproxima desse arbusto, essa sarça que ardia em fogo, e ali ele tem um encontro com Deus. No meio desse encontro com Deus, recebendo um chamado para voltar para o Egito, ele dá algumas desculpas para não voltar para o Egito, e essa é uma delas. Moisés disse a Deus: suponha que eu vá e volte para o Egito para falar com o povo de Israel que está lá, os hebreus que estão lá. O Deus de seus antepassados me enviou a vocês. E eles me perguntarem qual o nome dele, o que eu devo dizer? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Guarde esse texto, a gente vai usar ao longo da reflexão. Bom, voltando para Barbie. No mundo real, a Barbie vai descobrir que ou você é uma ideia ou uma realidade. Logo, a Barbie descobre que ela é uma grande ideia, ela é uma boneca. Mas ela não tem uma vida real. A morte não a alcança. Ela está vivendo uma crise, mas ela pode voltar para o mundo das bonecas e ficar no mundo das bonecas. E aí, é uma das frases que ela fala: eu não quero ser uma ideia, eu quero ser uma realidade. A ideia básica é que a Barbie é sempre feliz, porque tudo nela e ao seu redor é perfeito. E o Ken nunca é feliz. A ideia é que o Ken só é feliz com a Barbie. Qual é a ideia que você construiu para a sua vida? Qual é a ideia que norteia a sua vida? Qual é a ideia que te puxa para fora da realidade e você tenta se encaixar nessa ideia como se ela fosse a solução para os seus problemas? Qual é o castelo de areia que você construiu para você? Porque a gente olha para Barbie e ela está lutando contra o seu próprio castelo de areia, a sua casa dos sonhos. E ela está nesse dilema entre ser real e ser uma boneca. Esse mundo de perfeição para Barbie, em um momento ela percebe que não é a resposta para a sua existência. Talvez porque para Barbie, esse mundo perfeito e feliz faz parte de uma grande ideia criada ali por aquela criadora da boneca, pela Mattel, de fazer uma boneca que é perfeita, é bela, é linda, tem o perfil de beleza estético que se pede dos anos 50 para cá, ela pode ser o que quiser, escolher a profissão que quiser, sempre tem um Ken atrás dela. Então, assim, esse mundo real, e o Ken na posição assim, eu só sou feliz se eu tenho a Barbie, esse mundo idealizado, ele começa a cair por terra. Qual é o seu castelo de areia? Qual é o castelo de areia que você construiu para você? Qual é o castelo de areia que você está vivendo, fundando ele, fazendo ele como uma criancinha, construindo esse castelo como se, quando esse castelo estiver pronto e você morando dentro, está tudo resolvido. Alguns estão construindo esse castelo de areia por meio das suas profissões. Alguns estão construindo esses castelos de areia por meio da sua família. Alguns estão construindo esse castelo de areia por meio da condição financeira.
Alguns estão construindo essas idealizações por meio de escolhas que o diferenciem dos outros, a partir das suas ideias, das coisas que o atraem academicamente, filosoficamente. Num mundo em que você pode ser o que quiser, você está escolhendo uma ideia. Eu vou ser isso aqui, ó. E alguém vem para você e fala, não vai dar certo, esse castelo de areia vai ruir. Só que o medo de enfrentar a morte, porque só a Barbie Margot Robbie é que entra nessa crise de, e se a gente morrer? E se esse mundo da Barbie não for perfeito? As outras Barbies ficam horrorizadas com isso. Barbie, sai daqui. Nós temos dificuldade de lidar com a realidade, porque a gente prefere ficar dentro do nosso castelo de areia. Qual é o castelo de areia que você construiu para você? Qual é a torre de marfim que você se colocou, especial, diferente, em que você idealizou? Se eu chegar lá, eu resolvi. Qual é o castelo de areia que você construiu para você? No mundo real, você vai ser uma ideia, uma realidade. A realidade é bem diferente do castelo de areia. Um dos nossos primeiros castelos de areia, de todo o telefonema, porque não tinha WhatsApp. Era passar um dia em Campos do Jordão. Era um sonho nosso. Não é ir em Campos do Jordão com os pais dela, com os meus pais. É ir sozinho em Campos do Jordão. A gente idealizou um momento romântico em Campos do Jordão. Era o nosso ideal de vida. Era ir em Campos do Jordão. E lá seríamos felizes. Lua de mel, Porto de Galinhas. Só que eu tinha uma ideia. Liguei para um amigo. Cara, você já foi em Campos do Jordão? Já. Me indica um lugar. Cara, tem uma pousada da hora lá. Tá, mas não conta para ninguém. Eu vou chegar em casa da lua de mel, pegar a Paula, botar no carro e levar ela para Campos do Jordão. A maior decepção da nossa lua de mel foi Campos do Jordão. A realidade é diferente da idealização. A pousada que meu amigo gosta, eu não gosto. Era uma pousada no meio do mato. A gente abria a janela e ouvia os passarinhos cantar. Isso não combinava comigo e com a Paula há 17 anos atrás. Combina com a gente hoje, por causa dos nossos filhos. Mas há 17 anos atrás, a gente gostava de gente, de agito. Você gostou do agito? E aí, a gente se viu naquela situação. Um quarto de uma pousada no meio do mato que cheirava mato e cheirava mofo. E a gente ali, e a gente tentou entrar na banheira. Nunca mais entramos numa banheira em toda a nossa existência. Numa banheira que faça mexer um fio de cabelo nosso de alegria de ter uma banheira. Para outros, tudo bem, mas para a gente idealizou um negócio que não aconteceu. E foi a gota d'água quando a dona da pousada falou, olha, a gente está indo embora, amanhã cedo vem alguém fazer café, fica com a chave do portão. Não tinha mais ninguém na pousada, só eu e a Paula. Por um instante, a idealização virou um filme de terror, porque eu falei, vai entrar alguém com uma serra elétrica e matar nós dois aqui. Cheguei na dona da pousada. Então, você não sabe. Vou contar um pecado para vocês agora, porque eu menti. Você não sabe. Putz, estou em lua de mel com minha esposa, mas meu chefe me chamou, tenho que voltar para Campinas hoje. Eu não vou poder ficar. Ai, que pena. Eu deixo o crédito para vocês. Está lá até hoje. Fomos para o centro de Campos do Jordão, no bairrinho Capivari, e pegamos uma pousada. Mas não termina aí. Tem outras coisas que aconteceram ao longo de Campos do Jordão, que o que foi idealizado é muito longe da realidade. Se eu fosse depender de Campos do Jordão para estar com essa menina até hoje, a gente já estava separado. Porque Campos do Jordão não nos traz as melhores lembranças. Então, assim, pare de idealizar esse mundo de castelo de areia. Desculpa te dizer, ele vai ruir. Ele vai ruir. Ah, eu quero continuar na minha Barbilândia.
não é realidade. No mundo real, as pessoas são imperfeitas e precisam de ajuda. Ninguém vive sozinho no mundo real. Não adianta você se isolar de tudo por conta das frustrações que a vida já te trouxe. Não adianta você ir para essa Barbilândia onde tudo acontece perfeito, onde as coisas se encaixam e onde você não tem que lidar com as situações das quais te desagradam. Porque esse mundo da perfeição, desculpa, esse mundo é a Barbilândia, esse mundo é seu castelo de areia. A vida real é real. A vida real tem dores e sofrimentos. A vida real, ela enfrenta a cada dia uma nova realidade. Jesus já disse: basta cada dia o seu mal, porque a vida real, ela nos coloca diante de situações reais, e as pessoas são imperfeitas, elas vão nos frustrar, e nós frustraremos as pessoas, e é diante dessa realidade que a Barbie encontra no mundo real, e tem a chance de voltar para a Barbilândia, e ela vai escolher entre tudo o que eu posso ser, o que eu realmente quero ser. Existe uma diferença, gente, entre precisar de ajuda e se deixar levar por tudo que dizem. Ao dizer que você precisa de ajuda, eu não estou dizendo nem para homens nem para mulheres que nós devemos ser dependentes emocionais das pessoas. Mas eu estou dizendo seriamente, firmemente, que você precisa. Ouça o que eu vou te dizer. Você precisa de pessoas de confiança, maduras, que tenham mais experiência de vida, que você confie e que você vai precisar ouvir conselhos e ouvir às vezes coisas duras e tomar decisões que aos seus olhos não são as melhores decisões. Mas no mundo real, nós precisamos de ajuda. O Moisés, ele tinha o seu castelo de areia. O Egito, o palácio. Um dia esse castelo ruiu. O que Moisés faz? Foge para o deserto. A fuga do deserto é sair desse lugar, que agora ele tem uma crise, e ele vai para um outro lugar em que ele não quer a crise. E ele vai para o deserto e lá ele vai construir o seu outro castelo de areia. Porque alguns de nós, quando um castelo de areia rui, em vez da gente enfrentar a realidade, a gente, como boas Barbies, nós escolhemos um outro castelo de areia. E a gente vai para o outro castelo de areia para nos proteger da morte, da dor, das preocupações, das pessoas difíceis, da tensão. Só que é o seguinte, esse lugar vai ser abalado na vida de Moisés e vai ser abalado na vida da Barbie. O castelo de areia não permite que você se encontre com quem você é. O castelo de areia te joga sempre para uma proteção daquilo para o que você realmente foi criado para ser. A Barbie e o Ken, eles não vão fugir da busca, e eu acho isso muito interessante também no filme. Eles vão buscar entender quem eles são. O Ken, ele vê o mundo real, opa, já sei como eu resolvo o meu mundo. E ele cria o castelo de areia dele, lá na Barbilândia. A Barbie, ela está buscando ser quem ela realmente é. Ela precisa se encontrar. E nesse processo ela vai sofrer assédio, vai sofrer com o patriarcado, vai sofrer com os donos da empresa, vai lutar com as próprias Barbies, vai encarar a sua realidade. Só que os dois não fogem dessa busca. Pare de se esconder atrás de um castelo de areia. Não fuja da busca. Vai cometer erros. É provável. É provável que se cometa erros. Moisés, em algum momento, ele achou que ele não seria príncipe do Egito. Mas que ele seria um pastor de ovelhas no deserto de Midian, cuidando da sua vidinha. Ele não quer mais problema para ele. Quantos de nós temos escolhido esse lugar? Só que esse lugar, ele te impede de se encontrar com a sua real identidade.
Quando você escolhe o mundo real, fatalmente você vai se encontrar com a realidade. Quando você escolher o mundo real, fatalmente a realidade chega. Qual é o mundo de fantasia que você criou? E onde está? E o que é esse mundo real que eu estou falando? Como eu me encontro com o mundo real? A Barbie está nessa luta. Como eu encontro a realidade? Se eu escolher ficar no mundo da fantasia, no mundo em que tudo é perfeito, no mundo em que eu controlo todas as variáveis, no mundo da minha idealização, essas crises vão chegar ao seu coração e você vai tentar apagar essas vozes dentro de você. Quando você vai para o mundo real, essas vozes também vão se calar, porque em algum momento você vai entender que para chegar realmente aonde você quer, você vai ter que passar por esse mundo real. Só que para passar pelo mundo real, há um encontro sagrado. Há um encontro em que há um toque do sobrenatural. Se você estiver aqui no Radiação pela primeira vez e não acreditar nisso, mas há aquele insight, aquele brilho, aquela chama que se acende, há aquele negócio que alguns chamam de o universo. E ao dizer que alguns chamam, não estou dizendo que eu acredito nisso, mas eu acredito no encontro sagrado. Eu encontro que você só encontra a realidade quando você se encontrar com o real. Você não encontra a realidade longe do real, longe do que é real por si só, longe do que é real acima de todas as coisas. E essa realidade, ela é uma realidade a ser enfrentada. E no dia que você enfrentar, é óbvio que você vai lidar com o real. Mas você vai entender que, para além do real, ou para além do que você considera real, há o que eu chamaria aqui para vocês de realidade suprema. Eu preciso te dar o spoiler máximo. Mas não vai atrapalhar em nada se você não viu o filme. A Barbie escolhe ser uma mulher e não uma boneca. A última cena do filme, fechem os ouvidos se você não quiser ouvir, é ela no ginecologista. E é aí que eu gosto da interpretação do Dunamis. Se o filme tentou acertar no feminismo, mas sem querer ele errou tão longe, porque o que a Barbie escolhe é a expressão mais características da vida de uma mulher, que não se compara ao homem. A gente não usa o termo urologista ao longo da vida 10 vezes. Vocês usam ginecologista. Se tem uma expressão simples para a vida de uma mulher simples e comum, é enfrentar a realidade da ginecologia. É óbvio que ao terminar assim, a realidade nua e crua é que ela escolhe a morte. Ela escolhe enfrentar o processo natural de se cuidar, de envelhecer, de viver no mundo difícil dos homens e não na Barbilândia. Ela encara a realidade. E ela encara feliz a realidade, porque ela se encontra. Ela se encontra em não ser mais uma boneca. Ela se encontra em ser uma mulher que vai ao ginecologista. Vamos ver se vai ter Barbie 2, para contrariar o que eu estou falando aqui. Mas até aqui, o filme termina no ponto que mais assim, identifica uma mulher comum de qualquer cultura, nação e condição financeira. Ir ao ginecologista. O despertamento para essa realidade, de alguma forma, é esse encontro sagrado para Barbie. Mas óbvio que o filme não está preocupado em falar o que eu vou falar aqui. O encontro sagrado se dá quando você percebe que você é finito.
Se dá quando você percebe que as suas realidades e os sonhos que você construiu, eles são sonhos de castelo de areia. Se dá quando você percebe que a vida não é tudo que você imaginou na vida não é exatamente o que vai ser de melhor. Pessoas, quando estão perto da morte, elas olham para trás, a gente ouve histórias assim, pensei na minha vida e me arrependo disso, daquilo e daquilo. Quem passou pela Covid e passou de forma intensa pela Covid, sabe que ali, naquele momento de achar que vai morrer, o que vem na cabeça? O que vem na cabeça são as coisas essenciais, e as coisas essenciais nem são geralmente as coisas que você está ordenando a sua vida por elas. Eu ouvi 2 comentários recentes, um daquela atriz, que agora me fugiu o nome, aquela que zoa os repórteres mais novos, bem velha, esqueci o nome, e a Ingrid Guimarães. A Ingrid Guimarães, eu ouvi ela hoje, ela fez 50 anos. E com 50 anos, na entrevista que ela deu, ela fala assim, eu dediquei a minha vida para a minha profissão, e cuidei muito pouco da minha filha, eu não sei se valeu a pena. Eu não sei se valeu a pena. Ela tem um castelo de areia, e todos nós temos. E ela agora, aos 50, ela não tem nem 70, 80, aos 50 ela já está questionando se o rumo que ela deu na vida dela valeu, porque talvez no castelo de areia ela deixou de lado algumas realidades. Só que no encontro sagrado, quando a gente chega diante das nossas limitações, é a hora em que nós temos a oportunidade. Você, se veio no Radiação hoje, tem essa oportunidade hoje. E já deve ter tido outras vezes, e vai ter algumas mais. É o encontro do fogo que não se apaga. O Moisés, diferente da Barbie, quando ele se encontra com toda a sua limitação, ali já desistindo da vida, desistindo de ser alguma coisa, tantos sonhos e planos que fizeram para ele, tantas expectativas sobre a vida dele no Império Egípcio. Ele é um homem ali sozinho, ele está isolado, ele não tem amigos, ele não tem ninguém, ele está ele e as ovelhas, e ele diante de uma sarça, e ele vai para esse lugar sagrado. O texto diz que ele tira as sandálias dos pés, porque o local que ele está pisando é santo. E ali ele tem um encontro com o real. O real que transcende o que nós entendemos como real. Ele se encontra com Deus. E é nesse encontro sagrado que está a nossa realidade. Quando é que você vai parar de fugir do encontro sagrado? O encontro transformador. O encontro que muda a sua existência. Se eu posso ser o que eu quiser, eu acho a pergunta da Barbie fantástica. O que realmente eu quero ser? O que você realmente quer ser? Diante da pergunta mais essencial de qualquer ser humano, se eu posso ser o que eu quiser, o que eu realmente quero ser, a Barbie escolhe as dificuldades da vida adulta de uma mulher vivendo num mundo machista. O Moisés, diante da possibilidade da decisão do que ele quer ser, ele se encontra com o que diz assim, quem é você? E aqui está o encontro sagrado do Moisés. Se as pessoas me perguntarem, quem é você? Por que eu vou dedicar minha vida para ti? Por que eu vou voltar para o lugar da minha maior dor? Por que eu deveria voltar para o Egito? Eu saí de lá faz muito tempo, eu não quero voltar para lá. Lá tem tudo que eu não quero ver. Lá tem as pessoas, parentes de quem eu matei. Lá tem os israelitas que me odeiam. Porque no dia em que Moisés matou esse egípcio, a carga sobre os judeus, as pancadas sobre os hebreus aumentaram. Então os hebreus falaram assim para Moisés na sua fuga, quem você pensa que é? Quem te colocou no lugar de ser o nosso mediador entre o Egito? A gente não quer você aqui. Moisés era pessoa não grata entre a sua família egípcia que ele abandonou e entre a sua família de hebreus que não o aceitou quando ele tentou protegê-los. Por que eu vou voltar para essa realidade? Por que eu vou sair aqui do meu novo castelo de areia aqui, Midian, está tudo bem, casei com a Zípora, tenho 2 filhos, eu estou tranquilo. Só que Deus fala assim, vai para lá,
porque eu tenho um negócio com você. E ele fala assim, eu não vou. Tá bom, vamos dizer que eu fosse. Como é que eles vão acreditar em mim? Por que eu deveria firmar a minha identidade na sua? A resposta de Deus é assim, diga lá para eles, eu sou o que sou. Diz para eles, eu sou, me enviou a vocês. A expressão eu sou, que vai dar origem ao que a terminologia que nós temos do nome de Deus, Yahvé, talvez você conheça como Jeová, o conhecido tetragrama sagrado, que são 4 consoantes, que a melhor tradução que a gente teria para tentar identificar as vogais é traduzir como Yahvé. É essa expressão, eu sou o que sou. Ele absolutamente é. E é nesse encontro com a realidade, porque a realidade reside em quem é, em quem não depende de algo para ser, em quem é o que precisar ser, em quem faz o que precisar fazer, em quem está atento a todas as coisas e pode cuidar da nossa existência, porque ninguém vive sem ajuda, porque Yahvé é meu exer, Yahvé é meu auxílio, Yahvé é aquele que me auxilia e sabe de coisas que eu não sei. Eu sou aquele que está presente de modo real, verdadeiro, pronto para ajudar e agir. Lá então, é assim que eles entendem, como chama Deus. Eu sou aquele que está pronto para ajudar e agir. A realidade de Moisés, agora ele quebra todos os seus castelos de areia. Ele não vai ser um príncipe do Egito. Ele também não vai ficar no ostracismo lá, no mundinho do deserto. Agora ele vai ter que encarar uma realidade. E essa realidade vai lhe trazer dor, vai lhe trazer dificuldade. 40 anos no Egito, 40 anos no deserto. O cara tem 80 anos. Com 80 anos, ele decide ouvir a voz de Deus e enfrentar a realidade dele, ir para o mundo real, e a partir desse encontro sagrado, ele vai lidar com o mundo real. No mundo real, ele vai passar mais 40 anos. E não foi fácil. Leia Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E você vai ver que a vida desse Moisés, se tem uma coisa que não é fácil. Mas ele está no lugar certo, no lugar que Deus quis, porque ele, a partir do encontro sagrado, decidiu se relacionar com aquele que é. Ele entendeu que o que ele, Moisés, tem ligação direta com quem ele, Deus, é. Porque o único que pode te dar a direção de quem você é, não são seus castelos, não são suas idealizações. É o grande eu sou. O eu sou o que sou. Para a gente concluir e orar. A Paula, por pouco, eu ia falar, não é possível. Ela subiu e viu minha última tela. Porque no Evangelho de João, Jesus usa essa expressão para ele. Diante de uma discussão com o povo judeu, ele diz assim, você não tem nem 50 anos e está dizendo que já viu Abraão? E ele diz assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele usa a mesma expressão de Êxodo. Jesus diz assim, eu sou a realidade, eu sou real. É na minha realidade que você encontra a sua realidade, porque a única realidade verdadeira é a realidade do encontro sagrado. Todo ser humano, em algum momento, tem a proximidade desse encontro sagrado. Muitos não dão ouvidos a esse encontro. Jesus, em João, ele vai ter 7 expressões que, de alguma forma, dentro da estrutura literária do judeu, é a ideia do 7. O número 7 é o número da perfeição, é a ideia do pleno,
do que é real na sua potência máxima. A única realidade existente é a realidade de Jesus. E ele vai dizer assim em vários capítulos: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta. Aqueles que entram por mim serão protegidos e guardados. Os que entram pelo muro, eles vêm para assaltar, roubar e destruir. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a videira verdadeira. 7 expressões que apresentam a realidade. Ao fim desse episódio, o que você realmente quer ser? Você pode sim ser o que você quiser, e talvez a sua escolha seja continuar protegido no seu castelo. Só que verdadeiro alimento para você encontrar quem você é, verdadeira direção para o seu caminho, o acesso para você chegar na tua identidade, naquilo que Deus realmente quer de você, a companhia real e verdadeira, o caminho, verdade e vida, a segurança. Jesus diz assim: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. O futuro, a resposta é: vocês já pensaram na morte? A Barbie escolhe a vida que vai levá-la para a morte. Eu e você, ao encontrarmos a realidade, nós não escolhemos a vida que nos leva para a morte, nós escolhemos a vida que supera a morte. Ele é a fonte real da existência. Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira, e todo ramo que está ligado à videira, esse dá fruto, mas o ramo que não dá fruto é cortado da videira e vai morrer. Um ramo não ligado à realidade não se encontra com a realidade, não se encontra com a vida real. Deus tem para mim e para você uma realidade diante de tudo que você pode ser, o que você quer ser. Hoje você tem um encontro sagrado, um encontro que te permite refletir e derrubar cada castelinho e escolher a realidade. E ao escolher a realidade a partir desse encontro sagrado, você não vai só se encontrar com os tempos e as coisas difíceis, mas você vai encontrar o verdadeiro alimento para a sua vida, a verdadeira direção para a sua vida, o verdadeiro acesso à vida real, a verdadeira segurança e companhia para enfrentar tudo isso. Um futuro que ultrapassa a morte. E você vai estar conectado à fonte real de vida. Você está conectado ao grande eu sou. Quem você é? Me perdoe, você só é no grande eu sou. Ao escolher a distância do grande eu sou, você construiu um castelo. O grande eu sou está disposto a fazer e agir para levar você àquele lugar de encontrar quem você realmente é, para além dos seus castelos. Que Deus te abençoe. Que como a Barbie você tome a decisão mais difícil. E para além da Barbie, você saiba que essa decisão não resultará em morte. Ela resultará na ressurreição e na vida. Deus te abençoe.